O propósito da carta. O propósito dessa carta de 2 Tessalonicenses é encorajar os crentes à excelência na vida cristã, à luz do dia do Senhor, da vinda dele. Quando nós vamos ser alcançados através do arrebatamento e faremos nossa prestação de contas a ele. Então nós necessitamos aqui nos encorajar à excelência na vida cristã. O conceito de excelência é ser medíocre, é mediocridade. E essa é uma questão que nós não podemos nos satisfazer e permanecer nessa condição, medíocre. O medíocre é aquela pessoa que fala, eu creio em Jesus, creio que sou salvo, tá bom desse jeito. Então, todas as instruções que tem na Bíblia não servem. Tá bom desse jeito. E não tá bom desse jeito. A mensagem de 2 Tessalonicenses é que é necessário excelência na vida cristã. Muito bem. O tema que nós vamos trabalhar hoje é a eleição graciosa nos deu acesso à esperança e ao encorajamento. A eleição, vamos lembrar que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. A eleição graciosa, foi graça, foi uma ação de amor da parte dele. Nos deu o quê? Acesso. Aqui, a esperança, nós temos uma esperança no Senhor. E ao encorajamento. A questão da esperança, nós já vimos no último estudo de 2 Tessalonicenses. Nós vimos que Deus nos escolheu. Nós vimos que Deus nos separou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis. Que Deus nos chamou para o seu inteiro agrado. E que o Senhor nos glorifica, porque já estamos assentados nos lugares celestiais à destra do Pai em Cristo. Esse versículo, vamos voltar lá, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, versículo 13 e 14, só para recordar. 2, 13 e 14. Capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Note, a escolha de Deus é a manifestação do amor dele. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, as boas-vindas do Evangelho, a semente da salvação do Evangelho. A maneira que quando nós cremos em Jesus é através do Evangelho. É isso que nos leva a um novo nascimento, a sermos uma nova criatura. Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança. Então, notem. A eleição graciosa, descrita ali no 13 e 14, nos deu acesso à esperança. Está ali. Já vimos isso. E nos deu acesso ao encorajamento. Encorajados a quê? A permanecer firmes e guardar as tradições. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Muito bem. Permanecei firmes. Deus, Ele opera por meio da verdade. A sua palavra é verdade. Só que a verdade é contraposta
é confrontada por Satanás, que se opõe com mentiras. Ele procura colocar mentira no lugar da palavra de Deus, que é a verdade. Primeira questão que nós temos que estar visualizando: o diabo, o Satanás, ele não está acorrentado, como dizem alguns. Ele não é um cão acorrentado, que só ladra. Ele está solto e atuante. Então, precisamos estar atentos a essa questão. A natureza humana, note, tem uma questão. Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade, Satanás é a mentira, é o pai da mentira e quer confrontar a verdade da palavra de Deus. Mas acontece que a natureza humana pecaminosa, morta espiritualmente, separada de Deus, tem a tendência de crer nas mentiras e resistir à verdade. E Satanás, ele é muito eficaz nesse ministério que ele tem nas igrejas, vendendo a mentira, oferecendo a mentira. E a natureza humana tem a tendência de crer na mentira e resistir à verdade de Deus. Faz 46 anos que eu estou no ministério. E eu percebo quando o irmão está caído, ou sequer nunca levantou. Ele começa a dar crédito para a mentira e começa a procurar pessoas que apoiem aquela mentira no seio da igreja. E isso não aconteceu uma vez, nem duas, uma centena de vezes. Porque isso é o normal, essa é a natureza humana. E é nessa situação que nós vemos que Satanás ele é muito eficaz nas igrejas. Igrejas que se não se prendem na Bíblia. Você pode pegar o texto, o versículo, explicar, reexplicar, repassar, mostrar, detalhar. Não. Fica com a mentira. E o povo quer ouvir mentira. Antes da eleição, nosso atual presidente, ele falou que aprendeu com a mãe dele. Que a mentira voa. E a verdade gatinha. Isso é fala dele. E é uma verdade. É uma verdade. A mentira voa. Porque o ser humano, ele é um ser caído. É um ser desligado de Deus, morto. E mesmo nas igrejas, ele se mantém o egoísmo dele. As coisas têm que ser do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer. A mensagem tem que ser agradável aos seus ouvidos. Como se a igreja fosse um supermercado cheio de gôndola de produtos à escolha do freguês. E não é isso. Não deve ser isso. Interessante é que esses movimentos eclesiásticos de igreja, eles têm aparência de piedade. Aparência. Qual que é essa aparência? É só você entrar na internet e verificar alguns movimentos de igreja. Tem agora o movimento social, as igrejas sociais. Elas fazem sopão, distribuição de cesta básica debaixo dos viadutos, atendendo lá na Cracolândia. Puxa, estão fazendo que coisa boa, que coisa excelente. Mas não evangeliza. Não discipula. Não dá uma luz no fundo do túnel com Cristo para essas pessoas.
É só movimento social. Jesus esteve aqui nesse mundo. Ele montou alguma ONG? Ele montou algum hospital? Ele ficou correndo atrás de pobre? Não. Ele teve piedade daqueles que os olhos dele viram e atendeu com profundo amor. Mas ele não pôs o ministério dele, a vida dele nisso. Não podemos perder o foco do porquê a igreja, do porquê o corpo de Cristo. O papel da igreja, púlpito, não é evangelizar. O papel do evangelismo é do povo. Só que o povo não evangeliza. O papel de discipular é do povo. E o povo não discipula. O papel do pastor é aconselhar. Vai ver como está correndo por aí, gente. Se vocês me pedirem conselho, eu vou dar conselho. Se precisar que eu vá, eu vou, corro atrás. Mas não é assim que acontece, não. Não é desse jeito. Por quê? Porque as igrejas, elas têm que ter um propósito, que é levar o crente à maturidade cristã, à excelência na vida cristã. Esse é o ponto. Permanecei firmes. Permanecei firmes. Não se afaste da verdade da Bíblia. Por que eu estou falando da Bíblia? Porque dá medo de falar da palavra de Deus. Por que dá medo de falar da palavra de Deus? Porque tem igreja que não abre Bíblia e só revelação. E fala que a revelação é de Deus. Só que você vai procurar a essência daquela revelação não está aqui, está contrário. Tem revelações tipo assim, deixe seu marido e procure um homem de Deus. Deixe sua esposa e veja uma auxiliadora idônea, porque essa não está com nada. Revelação em igreja, gente. Isso. Isso é de Satanás. É Satanás dentro da igreja. É o falso profeta abrindo a boca, porque é contrário à palavra de Deus. Permanecei firme na palavra da Bíblia, aqui. Segure. O que é ser firme? É segurar algo com firmeza, com força, com resistência, sem deixar escapar. É pegar com as duas mãos. Firme. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Notem como essa questão de firmeza, da excelência na vida cristã, está ligada à luz do dia do Senhor. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, o novo corpo no arrebatamento, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? De Cristo na cruz. Ele pisou a cabeça de Satanás e destruiu a morte. 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Olha a pergunta que ele está fazendo. Quem está fazendo essa pergunta, gente? Aqueles que creram em Deus no Antigo Testamento. Aqueles que foram arrebatados. Aliás, eu troquei. Aqui não é Antigo Testamento, não. Onde está a morte, a tua vitória. Os que foram arrebatados depois de mortos. Onde está a morte, o teu aguilhão. Não foram feridos pela morte, foram arrebatados vivos. Perceba, aqui é o cântico
de vitória no arrebatamento. 56. O aguilhão da morte é o pecado, o salário é a morte. E a força do pecado é a lei. A lei mostra que somos pecadores e estamos condenados. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é... Aqui nós estamos vendo uma fé sólida, com convicção, com certeza na Bíblia, inabalável, como uma construção pronta para um terremoto. As construções no tempo de Cristo, elas eram feitas, preparadas para um terremoto. Então você vê aquelas colunas enormes, redondas. Por quê? São cortes de pedra redondo com um furo no meio. E dentro do furo, uma haste de aço. Então, quando dá o terremoto, balança a coluna, mas o que segura mesmo é a haste de aço e mantém a construção em pé. E aqui é exatamente isso, de uma construção inabalável, pronta para enfrentar as tribulações desta vida num nível como se fosse um terremoto. O alicerce é Jesus. Inabalável. Frutífera. Existe muita terra fértil. Mas se a terra fértil, você não for lá, tirar o mato, arar, lançar semente, preparar para colher, resolve a terra ser boa? Não. O vosso trabalho não é vão. Sabendo, Senhor, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Tem que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que viver o cristianismo e não qualquer cristianismo. E o trabalho não é vão, porque ele recompensa o servo fiel. Capítulo 16, ainda aí, versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Veja só, uma vida assim, ela deve ser como? Sede vigilantes, todo o tempo. O tempo todo vigilante. Vigiai e orai. Permanecei firmes na fé. Cuidado com outro evangelho que está rodando por aí. Precisamos estar firmes. Precisamos estar habilitados pela distinguirmos. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás tentou Jesus com o quê? Com a palavra. Aonde que Satanás tem uma atuação firme e permanente? Nas igrejas. E aonde que ele faz a cabeça do pessoal? Nos púlpitos. Com mensagens mentirosas. Como que eu vou saber se é certo? Está aqui. Gente, confere, veja, acompanha. Eu prego verso a verso, pedacinho por pedacinho, para vocês poderem ver. Ó. É uma pregação expositiva da palavra. Não é uma pregação que usa um versículo de trampolim. Lê o versículo, fecha a Bíblia e depois sai da frente que a bola vai para o mato. E as pessoas põem fé
nessa bola que vai para o mato. Sabe por quê? Vocês já viram ninhos de passarinhos? Um filhotinho? A mãe chega e coloca na boquinha. Põe minhoquinha, põe bichinho, alimenta. As igrejas estão cheias de passarinhos com a boquinha aberta. E Satanás aproveita para pôr serpente na goela do passarinho com a boca aberta. Essa é a realidade, meus irmãos. E as pessoas começam a tomar mentira por verdade. Não podemos ser assim. Não podemos aceitar isso. Temos que lutar, sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Cuidado, portai-vos varonilmente. O que é varonil? Vem de varão. E nós devemos sermos o quê? Perfeito varão, que é a maturidade. Texto que eu já ensinei para vocês, e vocês devem ter decorado. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro, adulto, perfeito varão e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para produzir fruto. Fortalecei-vos com mútua devoção, com mútua abnegação, com... Por que eu estou falando mútuo? Mutualidade, é corpo. Eu marquei reunião de oração, cabia na mão. Marquei evangelismo, sobrava dedo na mão. Agora, eu vou marcar um curso de batismo. Eu vou verificar todo mundo, a situação de cada um, para nós trabalharmos isso. E eu não vou dar curso de batismo no domingo de manhã, nem na terça à noite. Nós vamos ter que marcar, provavelmente, ou no sábado, ou até no domingo, à tarde, à noite, não sei. É de agenda de vocês. Mas precisamos agir. Muito bem. Versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amor é fruto do Espírito. Logo, nós precisamos andar no Espírito. O que diz Gálatas? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas essa palavra concupiscência está sendo uma realidade triste dentro das igrejas. Porque não estão andando no Espírito. Não vão produzir o fruto do Espírito que é amor. Gálatas fala, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque o fruto do Espírito é amor, que acabamos de ler. Esse é o alvo para a excelência na vida cristã. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós
e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está falando o quê? Da liderança da igreja de Éfeso. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Note, o conselho do apóstolo Paulo para a liderança da igreja. 29. Eu sei que depois da minha partida, depois que ele saiu de Éfeso, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quem veio matar, roubar e destruir? João 10. O pessoal fala que é o diabo, né? Mas não é. São os lobos vorazes. O texto lá vai estar falando do mercenário, do falso profeta. Esses que estão tirando a gordura do povo, estão comendo a carne das ovelhas, estão matando o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha a mentira de Satanás aqui. A mentira, os lobos vorazes e o povo passarinho, boquinha aberta, engolindo serpente. 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quando Paulo estava lá. E quando ele saiu, ele chamou a atenção. Depois que Paulo saiu dali, 35 anos depois, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Está lá em Apocalipse 2. E o Senhor, pela sua palavra, advertiu: se vocês não se arrependerem, eu vou mudar de lugar o teu candeeiro, que é a igreja. Foi o que aconteceu. A cidade de Éfeso não é mais a luz da Europa, e a igreja de Éfeso é uma pequena igreja com meia dúzia de ignorantes que nada sabem numa vilinha. Acabou. A grande potência acabou. A igreja que Paulo discipulou, instruiu, orou por ela. João foi membro dessa igreja. Maria, mãe de Jesus, foi membro dessa igreja. E acabou em nada. Versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Permanecei firmes. Permanecei firmes e guardai as tradições. Voltando lá no nosso texto, 2 Tessalonicenses 2,15. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Aqui, ele não está se referindo às tradições religiosas criadas por homens, como nós conhecemos algumas, as quais o Senhor Jesus rejeitou. As tradições de homem, ele rejeitou. Ele está falando para guardar as tradições bíblicas. Marcos, capítulo 7, versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens.
Está falando dos fariseus, dos judeus, na prática do judaísmo. 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição de homens. 10. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Isso é a lei, a Torá. Essa é a tradição que eles deveriam guardar na prática. Mas o que eles fizeram? Levantaram uma tradição de homens para isso. 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Note, para eles não cuidar dos pais, eles falavam que o salário, a renda deles era para o Senhor, era corbã, então não podia dar para os pais. O corbã é tradição de homens. Não, se é separado para o Senhor, não pode gastar com outra coisa. Só que eles falavam que o ganho deles era para o Senhor. Por isso eles não podiam ajudar os pais. Tradição de homens. 12. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. O meu ganho é corbã, eu não posso ajudar vocês. 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Note a questão. Invalidando a palavra pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, esse é um exemplo das muitas coisas. Então, aqui nós vemos que o próprio Jesus rejeitou a tradição de homens. Mas o que é tradição? Tradição é aquilo que foi passado de uma pessoa para outra. Como é a tradição apostólica? A tradição apostólica foi inicialmente comunicada de forma oral, falada, e confirmada biblicamente por escrito. Quais são essas tradições bíblicas que não são de homens? Eu posso citar algumas rapidamente. Culto no primeiro dia da semana. Domingo. É uma tradição apostólica. Porque no judaísmo era de sábado. Outra coisa. Batismo em Cristo. Tradição apostólica. Porque os batismos anteriores eram o batismo do reino, era para judeu. O batismo de João Batista não era batismo cristão, porque não existia cristianismo quando João Batista esteve aqui. A ceia do Senhor é uma tradição apostólica. O uso do véu é uma tradição apostólica, está lá no texto. São tradições bíblicas, instruções, palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, dada aos apóstolos. Guardai as tradições. Precisamos encorajamento para permanecer firmes e guardar as tradições. Agora, por que encorajamento? Porque precisa coragem, precisa dedicação, precisa empenho, precisa pôr a cara a bater, precisa se posicionar.
Guardai as tradições. Conclusão. As doutrinas fundamentais do cristianismo são aceitas pela maioria das igrejas evangélicas. Não todas, mas a maioria. Salvação, santidade. Mas nem todas concordam com as questões secundárias. Por exemplo, profecias. O maior movimento evangélico é a milenista, não crê em profecia. É tudo história passada. A Igreja Católica é tudo história, não tem profecia. É nesse sentido que eu falei que as igrejas reformadas são uma Igreja Católica melhoradinha. Porque é a mesma doutrina. E eles falam que essas questões são secundárias, não são importantes. Outra questão secundária é a organização de igreja. É só ver os tipos de igreja aí. Tem todo o gosto. Tem umas que parecem mais de danceteria, né? Tem jogo de luz, tem fumaça, tem aquele globo virando e luz para lá e luz para cá e tal. Uma beleza para Satanás. Deus não está sendo adorado com aquilo. Isso é questão secundária, tá? Outra questão secundária. O sistema litúrgico. O movimento gospel, que é responsável por esses shows dentro da igreja. Você quer encher uma igreja? Começa a trazer artista. E faça 2 horas de show. Lota. Ponha 10 minutos de palavra, esvazia. O que adianta casa cheia para show? Questões secundárias. Notem que tem questões primárias, tem questões secundárias. Secundária não é que pode deixar. Secundária é o seguinte, as prioritárias é o seguinte, crer em Jesus e nascer de novo. E não pode parar aí, tem que ter excelência na vida cristã. E a excelência se alcança com as coisas secundárias, não só com as primárias. Hoje nós temos esse problema do alegorismo nas interpretações, temos os coaching, as igrejas empresariais, onde a igreja não é mais corpo de Cristo, é empresa, as igrejas que põem o mundo dentro da igreja, praticando mundanismo, atraiu o mundo dentro da igreja. O fato é o seguinte, esse é o lado negativo. Agora tem um lado que nós precisamos estar atentos. Nós não podemos embalsamar a verdade bíblica. Vocês já viram algum animal embalsamado? Eu já vi. Pássaro. Na casa do meu avô, ele era caçador. E ele tinha um gato do mato embalsamado. Eu gostava de sentar do lado do gato lá no sofá. Isso. Nós não podemos embalsamar a verdade bíblica. Por quê? Porque o conteúdo daqui, existem verdades que vão se abrindo diante dos nossos olhos. Isso aconteceu comigo. Eu comecei com o milenismo, daí diante da palavra de Deus, não é possível. Fui para o dispensacionalismo, comecei com o batismo por aspersão, né? Primeiro eu fui batizado na igreja católica, criança, depois fui batizado quando jovem na igreja presbiteriana com gotinha,
E depois, na Bíblia, eu fui batizado por imersão. Por decisão minha. Porque a prática da igreja que eu pastoreava não era imersão. Mas quando eu cheguei diante da palavra de Deus, eu não embalsamei. Não, espera um pouco. É por imersão. Não devemos ter medo de mudar com mudança assertiva para seguir a Bíblia. Não tem como travar a coisa. Mas tem como bloquear aquilo que não está aqui. Então, meus irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições. Por quê? Porque a eleição do Senhor foi graciosa e nos deu acesso à esperança, como vimos, e acesso ao encorajamento para permanecermos firmes e guardar as tradições. Para encerrar, Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Aqui está falando do zelo na prática de permanecer firmes, como deve ser na igreja. 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, tradições de homens, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. O pai da mentira agindo aí com seus servos. 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Notem, o apóstolo Paulo está dando uma advertência acompanhada de um elogio, de uma virtude para Roma. A obediência de vocês é conhecida. Eu me alegro a vosso respeito. O meu desejo é que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Opa, Satanás esmagado debaixo dos pés da igreja, dos irmãos da igreja. Porque é uma igreja que leva a sério, busca a excelência da vida cristã. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. É isso que a nossa igreja deve buscar, se dedicar a ser como essa descrição aqui. Amém? Ok. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração? Por favor, se eu puder, passa para mim Isaías 43. Isaías 43? 18, 19. 19. Vai lá. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aí está falando do reino milenar. Não está falando das falsas profecias que estão saindo na internet e falando que essa profecia está se cumprindo agora. Porque aí está falando da nação Israel com Jesus reinando no trono lá, no reino milenar. E isso não está acontecendo. Então, isso que vocês têm visto, e eu tenho visto isso na internet, é profetada. Não tem base bíblica. Tá? Isso, mas é que esse texto está preso a esse contexto de reino. Então aí, isso aí no futuro, né?
Isso. Na segunda vinda de Jesus. Ok? Durante a vida do cristão pode acontecer também, né? O conceito, sim. Mas esse texto está escrito para Isaías, é escrito para Israel. A igreja nasceu só em Atos 2. Vamos orar? Muito bem. Joia. Eu gostaria de uma oração de uma mulher. Maria Antônia, você pode fazer essa oração? E depois eu gostaria de um homem. Daniel, ok? Vamos lá. Fazer a tua vontade, Deus, que é boa, perfeita, agradável para nós, Deus. Que a gente venha colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Eu peço, Pai, que a gente possa estar empenhado, Deus, buscando, Senhor, de Ti, em oração, meu Pai, para que a gente possa cada dia mais estar preparado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor Deus. Vamos estar na casa, Pai, chamando, agradecendo o Santo nome, Pai. Pedimos pela sua bênção, Deus, abençoar, guardar, Senhor Deus. Cuidar da sua família, Pai. Nos faça buscar as coisas, Pai, do seu lar, estar aqui, Senhor Deus. E aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, Pai, que o Senhor venha estar cuidando, Pai, que o Senhor venha estar abençoando. Vem estar tratando o coração de cada um, Pai, porque sabemos que somos vários, ó Deus, e somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Cuida, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, a cada dia guardar a Tua palavra, Senhor Deus, no nosso coração, Pai. Ser obediente à Tua palavra, Pai, nos ensinamentos, Pai. Porque sabemos que todas as coisas, Senhor Deus, cooperam para o bem daqueles que Te amam. O Senhor está nos ensinando, Pai, que o Senhor está nos guardando, abençoando, Senhor Deus, cada um, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto, Pai. Abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. E amor demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Sente só um segundinho, irmãos, que eu quero